Que Black Clover é cheio de lutas incríveis, momentos icônicos e altos plot twists, quem acompanha a obra já sabe. Mas o arco de Spade, gente, no mangá trouxe algumas das batalhas mais incríveis de toda a obra. Com momentos que me fizeram chorar, com outros que me fizeram gritar que nem Copa do Mundo, né? Foram umas lutas absurdas. Então hoje eu fiz um pódio com as 3 melhores desse arco, na minha opinião. Eu também quero saber quais são as suas 3 melhores lutas em todo o arco de Spade. Deixa aqui nos comentários. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal se não tiver inscrito, ativa o sininho aí e na descrição tem um link para você que quer aprender a desenhar fanart e poder se inscrever no curso, tá na promoção. Em terceiro lugar, na minha humilde opinião, ficou a luta do Yami e do Nath contra o Lucifero, porque foi uma luta carregada de superação de traumas, de acerto de contas, né, reencontros e tal. Apesar de falar que não se importava com o Yami, desde que ele foi capturado, o Nath realmente deu de tudo o que ele podia para poder resgatar o capitão com vida, e isso incluiu treinar o Asta em 3 dias para poder fazer dele o usuário de demônio mais forte, né, do mundo. Ele criou um puta plano estratégico muito bem elaborado para que a tríade fosse vencida no menor tempo possível, né, e a Clifote fechada antes que o Yami e o Vengeance morresse. Ele se sujeitou a sacrificar a sua própria vida para que a Lilith e o Namah fossem vencidos e assim os outros não precisassem, né, lidar com eles, perder tempo batalhando contra eles. E ele acabou, inclusive, nessa luta perdendo 2 demônios, que eram os únicos companheiros com quem ele dividiu anos e anos da sua vida. Apesar de que depois a Mimosa foi lá e deu um jeito nisso, né? Ele serviu de Uber para poder levar a galera de um lado para o outro. E em todo esse processo, ele viveu de maneira muito forte todos os traumas que ele tinha dentro dele, causado por diversas perdas, né? Que foram resultados de atitudes erradas ao longo da vida dele aí. Então, o arco de Spade serviu para um dos melhores desenvolvimentos de personagens durante todinho Black Clover, porque mostrou que, na verdade, o Nath não odiava o Yami, mas o que ele tinha eram algumas condições psicológicas causadas aí pelo transtorno do estresse pós-traumático que ele viveu lá quando era mais jovem e que levou ele a desenvolver, né, de forma mais intensa aí, o apego evitativo, que eu expliquei inclusive num vídeo antigo meu aqui no canal sobre o Sasuke, mas se você não viu, resumindo de forma bem superficial, é quando uma pessoa na infância sofre algum tipo de negligência por parte dos seus cuidadores, que não dão atenção o suficiente, né, que rejeitam ele e tal. A criança cria uma certa independência emocional que faz com que ela reproduza isso que ela recebeu no seu comportamento social, levando ela a evitar todo tipo de vínculo mais profundo, e aí ela procura se afastar depois que cresce, né, sempre de todo mundo. E ao longo do arco, a gente vê mesmo que ele tem essa tendência de se isolar, e com a morte, né, da sua família toda e do seu irmão bem na sua frente, causada por ele próprio, isso se intensificou ainda mais. Além disso, ele desenvolveu também um mecanismo de defesa de projeção, onde ele projeta os defeitos dele em outras pessoas, e assim ele não precisa lidar com a carga emocional, né, de ser essa pessoa que ele é. Isso diminuiu a angústia dele e ele fez isso a vida toda com o Yami, fazendo essa projeção para ele depois que o Yami largou a vida bandida lá para poder ser certinho nos Cavaleiros Mágicos. E foi bem durante a luta contra o Lucifero que esse reencontro dele com seu grande amigo e capitão dos Touros Negros aconteceu. Nessa luta, quando o Nath estava lá mais uma vez querendo morrer para salvar os outros, né, o Yami apareceu sendo seu reforço positivo, né, que ele precisava tanto, para conseguir enxergar que ele era uma pessoa amada e que a vida dele era importante pro Yami. E a partir daí, a gente vê ele e o Yami juntos, né, ali lutando de novo como nos velhos tempos, unindo seus poderes, fazendo uma mescla para poder criar ali o parque infantil que criava clones, teletransportava eles por meio das sombras geradas, né, e deram bastante trabalho pro Lucifero, que ficou várias vezes surpreendido com os ataques que ele não esperava. E graças a isso, o Yami conseguiu causar um dano, ainda que não muito forte, no braço do Lucy, usando ali o golpe Sinergia Infinita, né, entre a escuridão e as sombras, a ponto de fazer o Lucifero reconhecer o poder deles, assim, ó. E depois o Yuno e o Asta ainda se juntaram a eles, né, nesse modo aí, mas os dois ficaram por um bom tempo protagonizando essa luta que trouxe uma carga emocional muito profunda e que com certeza vai me fazer chorar quando eu estiver animada. Eu sei que vai.
Em segundo lugar, pra mim, foi a luta do Asta contra o Lucifero, que foi uma batalha grande, cansativa pra ele e que até certo ponto precisou da intervenção de muita gente pra que fosse possível ele finalizar ali o tio Lu, né? Coisa que fez a gente ficar extremamente aflito por vários momentos, porque tinha hora que simplesmente não tinha mais esperança, não existia mais esperança de que ele pudesse vencer realmente. E eu achei que, sei lá, ele fosse perder pra vencer o Lucifero mais pra frente, alguma outra coisa fosse acontecer, algo desse tipo aí. Pra começar, que a presença do Asta começou no final do capítulo 315, né? No momento em que os Touros Negros estavam lá no Megazord, lutando contra o Verminoso, aquela parada toda lá, e ele apareceu só para poder finalizar o bicho ali no finalzinho do capítulo, para no próximo finalizar o bicho no meio, né, e fazer ele derreter morto lá. Foi empolgante ver ele chegando para resolver o problema, só que o grande problema ainda estava por vir, porque a partir daí tudo foi ladeira abaixo. O Lucifero se manifestou fisicamente no meio da galera e ele chegou de uma forma tão imponente, tão aquela postura tão grandiosa dele, sabe? Que a cada novo capítulo Tabata mostrava mais e mais pra gente a imensidão de distância, de poder entre ele, né, o Lucifero, e qualquer outro cavaleiro ali. Obviamente que o Asta, sendo Asta, teve, né, o início com a gritaria normal dele, que ele costuma fazer, e qualquer atitude impulsiva de ir pra cima do inimigo com tudo, sem pensar em nada, né? Só que o Lucy, na maior calmaria, segura com toda a facilidade do mundo a espada do Asta, que tava no meio do ataque, né, com uma mão só. Segurou com uma mão só. Só que aí a gente pensa que fudeu, não dá. E foi essa sensação durante toda a batalha entre eles dois, né? Logo depois dessa cena já teve o Asta voando logo de cara pra longe, sem conseguir nem tocar no Lucifero. Os capitães interviram na luta pra poder ajudar o Asta, porque já estava provado que só a antimagia podia causar algum dano real contra ele. Foi uma sensação de humilhação atrás da outra, né? Com direito ao Nozel sendo arrastado ali com a cara no asfalto, mas sem um fio da trancinha sair do lugar dele. Teve a Leona louca apanhando e ficando feliz, indo pra cima sorrindo, até que no 320 o Lucy toma o primeiro dano da batalha, que foi quando o Asta cortou o chifre dele, gente. Daí o corno ficou puto e o Asta apanhou, hein, coitado? A ponto de ficar desacordado no chão, o Sek enxergando que ele próprio, né, era um merda, coitado, por não ter motivação suficiente para poder evoluir. E aí o Asta levantou das trevas, das sombras, né, da morte, que nem um zumbi semi-morto praticamente, para poder tentar de novo. A batalha foi muito longa, teve intervenção do Yami, do Nath, né, como eu já falei aqui em cima, que também conseguiram ir pra cima para tentar arranjar aí alguma abertura pro Asta. Teve o Yuno também dando aquele apoio maroto lá, usando os novos poderes dele, pra no 326 ele ter acesso a uma parte das memórias do Lieb, conhecer a Licita e deixar de lutar pela motivação própria dele pra lutar pela do Lieb, desse jeito conseguir alcançar a verdadeira união demoníaca e começar assolar o Lucifero, cortando os dois braços extras que tinham ficado fincados lá na barriga do Nath e do Yami, dando bicuda na cara do corno, né? Fatiando o desgraçado lá no meio que nem sushi. Nossa, gente, foi maravilhoso pra ir. Com o apoio do Nath, do Yami e do Yuno, ele conseguir finalizar o vagabundo definitivamente e ganhar a batalha. Foi uma luta para que o Asta, que já tinha chegado lá bem mais forte do que antes, pudesse se desenvolver em força e em habilidade em tempo real, além de poder ter contato com o seu passado e descobrir sobre a sua mãe, sobre o quanto ele era amado, né? O quanto ele realmente era importante para todo o reino de Clover. Gente, essa batalha animada também vai ser um absurdo. Meu Deus, só volta Black Clover porque eu estou desesperada. E em primeiro lugar, na minha opinião, a luta do Magna contra o Dante, que começa lá no capítulo 291, com o Jack tomando uma surra servida do Dante, foi a melhor, tá? O Magna e o Zora chegaram pra ajudar o capitão, que tá ali só o pó da gaita. Magna aparece extremamente confiante, né? E o Dante olha pra eles dois ali e pensa, quem são essas pessoas? Ele fez isso mostrando ali o quanto os dois eram insignificantes, né, até o momento, e até o Jack, que tava todo arrebentado, julga eles por serem da plebe, por serem camponeses e estarem ali tentando lutar uma luta que nem ele, que era capitão, tava conseguindo vencer.
O Dante, então, sente, né, que a magia do Magna e do Zora é super baixa, que acaba desdenhando deles do início até o final da luta, só que logo que eles chegam, o Magna simplesmente diz que vai acabar com o Dante sozinho, e nesse momento até eu fiquei olhando, tipo, não tinha como ele ter tido um upgrade tão grande a ponto de vencer o Dante sozinho, gente, né, que tava ali com o Lucifero naquela hora. Quando o Magna diz isso, o Dante já ativa ali a gravidade ao redor, o próprio Zora tenta impedir o Magna, né, de se jogar direto pra morte, porque era uma loucura enfrentar o Dante naquela situação, mas mesmo assim, o Magna tinha que provar pra ele mesmo que ele não era um inútil e fracassado, como ele vinha se sentindo, né, desde que ele tinha ido lá pro reino de Hurt pra poder treinar, mas que acabou não conseguindo acompanhar e desistiu de ficar com a galera lá. E também provar pro Luke, que é um grande amigo dele dentro do grupo, que ele conseguiu evoluir a ponto de ser relevante na batalha. Ele não queria ficar para trás do Luke e assim a batalha começa com ele já lançando o novo feitiço, né? O mata-mata das correntes da alma que gruda no peito do Dante, faz com que o poder dos dois sejam unificados ali e depois sejam separados em partes iguais para cada um. Ou seja, para aquele período ele ficaria mais forte, o Dante ficaria mais fraco e eles ficariam exatamente no mesmo nível de poder. Daí por diante, era mais uma questão de experiência de batalha e inteligência tática, né, do que poder propriamente dito. Só que experiência de batalha era uma coisa que o Dante tinha bem mais que o Magna, já que ele é bem mais velho que o Magna. Então ele já passou inúmeras vezes, né, por lutas e tal. Mas aí, gente, é um troca-troca de porrada maravilhoso, digno dos melhores shonens da vida, porque é isso que a gente gosta, é porrada, né? Até que a magia dos dois acabam ao mesmo tempo, graças a Deus. Imagina se a do Magna acaba antes, né? E aí ele finaliza a luta com um gancho no queixo do Dante, mas tão forte, que ele até tentou revidar com um soco na cara do Magna, mas aí já era tarde. O soco que veio na sequência foi bem no meio da lata do Dante, foi suficiente para desmaiar ele, né? E abriu um buraco na parede com o impacto que o soco causou no ambiente. O Armel foi sensacional. Pra mim, sem sombra de dúvidas, essa foi a melhor batalha de todas as ótimas batalhas que a gente teve nesse arco, justamente porque ela foi extremamente coerente. Não teve nenhum grande buff absurdo de poder, nenhuma forma mirabolante, infundada, criada para que um personagem, né, pudesse sair de um ponto baixo, escalonar para um super alto e vencer um inimigo de tão alto nível só pelo poder do roteiro e tal. Foi uma forma extremamente inteligente, né, para que o Magna pudesse vencer a luta sem ficar forçado, além de toda a carga emocional que os flashbacks de como ele se sentiu tendo que ir atrás do Zora para conseguir aprimorar o seu poder, treinar, desenvolver ali uma nova magia, toda a carga dramática de como ele se sentia inferior, inútil, né? O Yami recebendo ele ali também foi muito bom e que ele precisava honrar essa confiança que o Yami tinha nele, para no final ele dar aquele suspiro de quem conseguiu superar os seus limites e conseguiu sozinho vencer um dos 3 membros da tríade. Foi maravilhoso. Enquanto eu tô gravando, tem a porra de um sininho batendo aqui no banco, mas é isso, gente. Na minha opinião, essas foram as 3 melhores lutas. Eu quero saber de vocês e também deixem aí sugestões de vídeos pra eu trazer nos próximos dias, tá bom? Mil beijos, até a próxima. Tchau.